Olha só, o Egito, ele tem aqueles templos, aquelas construções, tudo feito de pedra. E se você mexe naquilo lá, tem um risco muito grande daquilo desabar. Com o tempo, os cientistas começaram a desenvolver algumas tecnologias novas para conseguir olhar dentro da pirâmide, olhar dentro desses lugares, sem precisar desmontar. Então é como se fosse uma espécie de uma tomografia. Eles jogam lá, são algumas tecnologias diferentes, mas enfim, eles jogam lá dentro e eles conseguem achar espaços ocos dentro das pirâmides. Esse grupo de cientistas, né, um da Universidade da Escócia, outro da Universidade de Pisa, na Itália, eles fizeram no solo da pirâmide. A pirâmide, ao contrário do que muita gente pensa, ela não foi construída em cima de areia. As pirâmides, elas estão num lugar que é feito de pedra, como se fosse um platô de pedra. Até para sustentar o peso das pirâmides, Mas né? esse platô de pedra foi colocado Não, ou é ele é uma área que natural. já era? Uma área Sim. natural lá. Tanto é que a esfinge, que a gente conhece, ela é lá. E ela foi esculpida numa pedra única. Então tudo que tem ali era uma pedreira. Muitas das pedras que estão nas pirâmides foram tiradas de uma pedreira que era do lado da pirâmide. O que esses caras fizeram? Eles usaram um mapeamento por satélite, com uma dessas tecnologias que consegue ver dentro da pedra, e eles descobriram que embaixo da pirâmide existem algumas anomalias. Acho que o mais justo é a gente falar isso. Porque o que acontece? Eles olharam e aí eles publicaram um estudo dizendo que eles encontraram estruturas embaixo da pirâmide. Esse foi o pequeno erro que eles cometeram, porque o que acontece? A tecnologia que eles usaram, ela consegue olhar para baixo da pirâmide, ver o que tem lá embaixo, mas ela não consegue dizer o que é. Então pode ser uma falha geológica, pode ser rochas mais densas ou menos densas, e aí a tecnologia ela vai pegar e ela vai encontrar uma rocha menos densa e achar que ali tem um buraco, alguma coisa, ou pode ser uma estrutura. Pode ser tudo isso. A gente não, a realidade é que a gente ainda não sabe. E eles no estudo, eles cometeram o equívoco de ir para a explicação mais absurda possível, em vez de levar em conta que pode ser um monte de coisa. A gente só vai conseguir saber de verdade o que tem lá embaixo se realmente a gente escavar e abrir. O que é um risco hoje para a pirâmide, mas que daria para fazer ali por uma lateral. O que eles encontraram então? Eles encontraram como se fossem estruturas que podem ser uma espécie de colunas, e aí abaixo disso teriam ainda uma espécie de uma estrutura subterrânea muito maior que estaria a 2 quilômetros de profundidade. Só que essa tecnologia que eles estão usando, ela não consegue chegar tão fundo. Então eles estão chutando que tem alguma coisa lá embaixo. Agora, essas falhas que tem, que aparecem aí na tela que a gente está vendo como se fossem pilares ou pilastras, né? Elas podem ser sapatas, como a gente chama, que são aquelas estruturas que a gente usa para aliviar a pressão de peso. Então, os egípcios, a gente já viu isso em outros estudos que eles encontraram realmente estruturas para fundamentar o templo, ou uma outra pirâmide, alguma coisa assim. Nessas pirâmides, a gente não tem certeza. Então, a gente não sabe o que é. E os caras estão dizendo, talvez uma civilização mais antiga que os egípcios fizeram isso. A gente sabe arqueologicamente que não tinha ninguém morando ali antes dos egípcios. Para a gente ter uma ideia, onde é o deserto do Saara hoje, não era um deserto. Era um lugar habitado por pessoas, porque era uma savana. Tinha água, tinha rios, tinha floresta. Com o tempo aquilo foi desertificando e aí o povo que morava ali migrou. Esse povo migrou para o Vale do Nilo e esse povo é o povo que a gente vai conhecer depois como egípcios. Quando esse povo chega no Nilo, não tinha ninguém lá, não tinha nada lá. Então não tem uma civilização anterior, pelo menos a gente não tem nenhum achado arqueológico que... Agora, uma coisa que pode ser, que existe uma teoria, uma teoria que alguns arqueólogos egípcios já começaram a aceitar, que talvez ali, antes das pirâmides terem sido construídas, existia uma necrópole subterrânea. Por quê? Porque a gente sabe que já tinha gente enterrada lá. Os trabalhadores das pirâmides, eles foram enterrados ali perto. Você quando anda ali pela região das pirâmides, tem um lugar um pouco mais atrás ali das pirâmides, você anda um pouquinho, você chega no que a gente chama de Vila dos Trabalhadores, que é um monte de estrutura subterrânea onde estão os trabalhadores enterrados. Então seria uma extensão de um necrotério para trabalhadores, Exato, essas estruturas, talvez. Exato, porque era uma honra ser enterrado ali. A gente precisa entender uma coisa, o faraó, ele não era um rei, ele era um deus encarnado. Caraca, muito Ele era Horus, ele era o filho de Osíris e de Ísis. Então, um egípcio, quando olhava para o faraó, ele não estava vendo uma pessoa que nem a gente aqui, presidente da república, o rei da Arábia Saudita, não. Tinha uma questão mística ali. Ele era um deus encarnado.
E aí, onde você enterra um deus? Você não vai enterrar um deus num buraco na terra, você vai enterrar um deus num lugar que seja digno de um deus. Honroso. Por isso que a gente tem mais de 100 pirâmides construídas no Egito, onde faraós foram enterrados. Mas assim, ô Léo, essas novas descobertas aí com relação a essas estruturas subterrâneas, né? E eu vi aí pessoas, né, trazendo contrapontos e tal. Já houve uma revisão independente? Porque eu vi muita gente dizendo, olha, não tem nada comprovado e tal. Já houve essa revisão independente ou ainda não? Há quantas anda esse processo? Ainda não teve uma revisão dos pares, porque o que acontece? O estudo ele foi publicado, mas ele não foi revisado. O primeiro problema do estudo é o seguinte, a tecnologia que faz essa medição, ela existe. Mas o software que foi usado para ler a medição foi inventado pelos próprios cientistas. E eles não deram para ninguém olhar o software. Então, normalmente quando você cria um software nessa área de geologia, de arqueologia, você manda para os pares, para os outros arqueólogos, fala, ó, testa aí com o que você descobriu em outros lugares e vê se o meu software funciona bem. Aí todo mundo testa e fala, ó, seu software funciona. Ninguém testou o software dos caras. E além de não terem testado, o tipo de conclusão que eles estão tomando é assim, você pode ter hoje, sei lá, centenas de explicação. Eles acabaram, no trabalho, publicando a mais absurda. Que é, tem uma tecnologia anterior, talvez os Atlantes, né, tenham ido lá e construído, mas, na verdade, tem explicações muito mais simples que podem dizer o que aconteceu. Talvez sejam estruturas que foram construídas, os egípcios não eram tão atrasados assim quanto a gente acha, os egípcios já usavam o Teorema de Pitágoras 1000 anos antes do Pitágoras nascer. Olha então, só. assim, eles já conheciam trigonometria, já tinham técnicas de construção avançadas para a época. Não era um povo que a gente acha que era um povo rudimentar ou da época das cavernas. Muito se fala em cima disso, né? Pô, mas como é que eles construíram? Aí que vem aquela história. Será que não teve participação alienígena? Como é que fizeram uma estrutura tão complexa, né? Tão imponente como essa, se na época nós não tínhamos aí ferramentas potentes, nem equipamentos elétricos e tal? Era possível realizar, tanto é que realizaram, né? Realizaram, era possível. Tanto é que, assim, é muito legal porque quando a maioria das pessoas que não conhecem o Egito, quando olha para as pirâmides, fala assim, como é que eles construíram aquilo lá? E aí, não tinha múmia lá dentro, só foram achar múmia nos Vales dos Reis. As pessoas esquecem que o Egito é uma civilização de 6 mil anos de existência. Eles têm muita pirâmide no Egito que desabou. Tem uma pirâmide lá que é chamada de pirâmide quebrada, que eles erraram a construção da pirâmide. Então, assim, os egípcios passaram quase 1000 anos tentando aprender a fazer pirâmide. Não é que ele foi de um dia para a noite. Eles foram aprendendo. Até aperfeiçoar e fazer o que e construir. E para aquela época, construir pirâmide era a construção mais fácil que tinha. Porque você cria uma base grande e você vai empilhando pedra e vai distribuindo peso nessa base grande. Se eles fossem construir um prédio de mais de 1 quilômetro, como a gente tem hoje no mundo, eles não conseguiriam fazer como a gente faz hoje. Eles não tinham tecnologia para construir o que a gente faz hoje. Mas para fazer pirâmide na época, eles tinham. E isso não é só um achismo, né? Porque as pessoas falam, ninguém hoje sabe como é que as pirâmides foram construídas. Na verdade, a gente sabe muita coisa já. A gente já sabe quantos trabalhadores eram, quantos anos demoraram, porque isso está registrado. Como eles arrastavam as pedras. Então conta pra gente, quantos anos demorava? Vamos lá. Eram 20 mil trabalhadores. Cada pirâmide. Era ali, em 3 pirâmides. Isso, aí ali você tem vô, pai e neto. Cada um tá dentro de um. Cada um deveria estar, né? Se não fosse, as múmias eram muito roubadas. Então eles roubaram as múmias. Acharam numa pirâmide ali perto restos de um faraó. E depois você tem o Vale dos Reis, que foi construído num lugar super escondido, 1000 anos depois. Então a gente tem uma diferença de 1000 anos de um lugar para o outro. Olha, o que a gente sabe hoje é que cada pirâmide dessa, principalmente a de Khafre, que é a do meio ali que a gente está vendo. É a mais famosa do Egito. Isso, ela não é a maior, né? Do lado ali, a de Quéops é a maior, mas ela ainda tem aquele restinho de calcário ali em cima que cobria a pirâmide. E ela tá bem na frente da esfinge, tá vendo? Então a gente tem ali do lado da esfinge, aquele muro que tá dando para ver ali. Ali é o templo funerário de Khafre, é onde a múmia dele foi preparada. E dali o corpo foi levado para a pirâmide. E a esfinge foi construída porque de fora do platô, da onde os egípcios olhavam para as pirâmides, a esfinge era uma pedra que estragava a vista. Aí construíram isso. Aí eles esculpiram a esfinge para ficar bonito, para ficar uma vista bonita. Ficou lindo. 12 anos para construir a pirâmide, 20 mil trabalhadores. Trabalho insano, hein, cara? Isso, e eram pagos. O salário era cerveja. Não. Era cerveja. Mas aí eles faziam escambo
Como é que eles isso, porque dormiam? a cerveja era o produto mais valioso que existia. Mas era cerveja desse jeitinho gostoso. Não era tão gostoso que nem é hoje, mas era uma cerveja parecida. A gente teve até um cientista que conseguiu pegar pelos potes antigos de cerâmica, ele conseguiu refazer a cerveja do Antigo Egito. É um pouco diferente da nossa, não tem muito sabor assim. Mas por que a cerveja era importante? Porque não existe água potável assim na natureza. A água do Nilo não é potável. E o único lugar que tem água no Egito é no Nilo. Porque a água de oásis que tem lá no Egito é água com enxofre, parada, com sal pra caramba. Então a água vinha do Nilo, só que não dá pra beber água do Nilo, você tem que purificar a água. Como é que você purifica? Antigamente você purificava com cerveja e vinho. Então era um item de primeira necessidade. Você tinha que ter cerveja e vinho em casa para poder tomar água potável, senão você não tomava água. Então o que eles faziam? Eles misturavam um pouco e a pessoa tomava. Então eles pagavam os trabalhadores da pirâmide com cerveja. Como é que funcionava? Como é que o egípcio vivia? Ele tinha uma época que o Nilo enchia, e na hora que o Nilo enchia, ele não podia fazer nada. Ele ia construir templo, pirâmide, e ele trabalhava para o Estado. Quando o Nilo baixava, ele ia plantar. Pedia conta e ia plantar as Ia coisas plantar. dele. Ele falava, não vou mais trabalhar na pirâmide. Mas aí o faraó mesmo falava, ó, agora acabou o período de construção, vocês vão pro Nilo. Chegava no Nilo, plantava. Aí você tem que esperar crescer. Voltava pra pirâmide. Continuava construindo. Quando crescia, voltava pro Nilo e fazia a colheita. Então isso era um ciclo todo ano. E pra arrumar esse emprego, eu ia lá no estado e buscava essa vaga? Você era chamado, contratado e era treinado. Então tinha que ser um homem forte. Mulheres não trabalhavam na construção. Trabalhavam em volta. Na parte logística, de ajudar com trabalhos mais manuais ou com a cozinha, o abate de animais. A gente sabe que eles matavam centenas e centenas de bois e cabritos por dia para alimentar os trabalhadores. Porque eram os únicos que comiam carne. 20 mil pessoas. Aí eu tava contando, né, que teve um dia que faltou cabrito e boi, eles mataram hipopótamo. E como que era a alimentação, né, a dieta para conseguir ficar forte, para carregar tanto peso? Os trabalhadores da pirâmide, você queria ser trabalhador da pirâmide porque você ganhava 3 refeições por dia, você tinha carne nas 3 refeições, o que era muito caro, e você ainda tinha leite, pão e ovos. Então, ainda ganhava cerveja. E a cerveja era o seu salário ainda. Era uma vantagem para aquela sociedade. Total. Agora sim, Léo, em termos, né, no início das construções ali das pirâmides e tal, o objetivo era bem declarado, era específico. Ó, esse espaço, né, esse templo vai ser construído, né, eles acreditavam em vida após morte, né, e deixavam ali os seus pertences. E na outra vida, o cara voltava ali mumificado e, além disso, cheio dos pertences, cheio de ouro, cheio de prata. Desde o começo da sua criação até o meio e até a conclusão, o objetivo sempre foi esse? Não tinha nada por trás dessa história? Para entender a construção das pirâmides, a gente tem que entender um pouquinho do nascimento do povo egípcio. Aquela região ali, eu já estive lá 4 vezes e viajei o país inteiro, é uma região desértica. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o Egito, do território inteiro do Egito, só 6% do território é habitado. 94% do território é deserto. Então, até hoje o governo egípcio está irrigando umas outras áreas para começar a aumentar isso. Só que assim, quando você olha para a paisagem deserta, tem uma curiosidade no Egito que é muito bacana. Você tem um monte de formações naturais de rocha em formato de pirâmide. Então os egípcios olhavam para aquilo, a única forma geométrica que eles conheciam naquele plano desértico era a pirâmide por causa disso. O papiro, que é aquela planta tão famosa do Egito, quando você corta o caule dela, ela é triangular. E aí ela nasce do Nilo, que é água. A mitologia egípcia diz que o mundo nasceu de uma água primordial e que a primeira forma geométrica foi uma pirâmide. Então, para os egípcios, a pirâmide era sagrada. É um símbolo muito importante para eles. Por causa do papiro também, e aí eles começaram a pirar nesse negócio de pirâmide. Aí teve um faraó chamado Djoser, ele falou assim, ó, eu não quero ser enterrado que nem todo mundo é. Quero enterrar num negócio chamado mastaba. O que era uma mastaba? Uma construção retangular que você repetia a sua casa. Então você morria, era enterrado lá e era como se você continuasse vivendo na sua casa. Esse faraó falou assim, se a gente pilhasse um monte de mastaba, uma em cima da outra e fizesse uma mastaba gigante. E aí um cara chamado Imhotep, que é o pai da medicina, que é o primeiro construtor de pirâmides do mundo, o cara era tão inteligente que ele foi deificado, ele virou o deus Asclépio dos gregos. Olha só. Então esse cara virou um deus com o tempo. Esse cara foi lá e falou, tá bom, deixa comigo que eu vou fazer. Esse cara fez a primeira pirâmide chamada a pirâmide Saqqara, que é uma pirâmide escalonada por mastabas, por degraus. E ele fez para enterrar o faraó lá dentro. Só que aí o que eles fizeram? Eles sabiam que as mastabas eram saqueadas. Então eles
fizeram a pirâmide daquele tamanho, mas enterraram o faraó num lugar perto da pirâmide, não dentro da pirâmide, para esconder. A gente achou a múmia desse faraó, achou a câmara funerária dele. Mas aí as dinastias que vieram depois dos outros faraós falaram, eu quero esse negócio de pirâmide também. E aí eles começaram a construir. Aí um cara chamado Snéfero, um faraó, mandou construir, falou, eu quero uma pirâmide, mas eu não quero pirâmide de degrau, eu quero pirâmide no formato de pirâmide. Aí os construtores foram lá e erraram. Chama pirâmide quebrada, porque quando chegou no final, eles erraram o ângulo e tiveram que dar um miguezinho ali no final. É um gatinho no final para dar uma fechada. Aí o faraó falou, beleza, obrigado, ficou muito bonito, mas agora faz uma certa ali do lado. E aí eles fizeram, a 2 quilômetros, tem a pirâmide vermelha, que é a primeira pirâmide que a gente conhece. Isso a gente tá falando da terceira dinastia. Quando chega a quarta dinastia... Já eram expert. Aí os caras já sabiam muito fazer pirâmide. E aí é quando chega Quéops e fala assim, eu quero agora a maior pirâmide. E aí faz a maior pirâmide, que é de Quéops. Aí o filho dele, o Quéfren, fala, tá bom, eu quero uma pirâmide igual a do meu pai. Só que como ele é meu pai, não pode ser maior. Então tem que ser um pouquinho menor. Só que ele colocou a pirâmide dele num lugar no platô de pedra que é um pouco mais alto. Então a pirâmide dele ficou um pouco mais alta do que a do pai. Ali. Que é aquela ali que tem aquela coberturinha. E aí depois vem Miquerinos, que é o neto, e fala, faz a minha. E com aí o a mesmo dele já objetivo, vem, todos eles. Ser enterrado lá dentro. Então a Uau. pirâmide, ela nasce com essa função, ser enterrada. Com o tempo, ela vai mudar de função. É isso que eu queria entender. Ela muda pra quê? Porque aí o que acontece? Desde o primeiro faraó, desde a primeira dinastia, a gente tem registro de ladrão de tumba. Então eles roubavam a múmia, roubavam os tesouros, levavam tudo embora. E a pirâmide, gente, é enorme. É um puta chamariz, né? Olha, estou enterrado aqui, me roubem, por favor. E aí eles roubaram, esvaziaram. O que começou a acontecer com o tempo? Os sacerdotes começaram a usar a acústica da câmara principal do rei, que é uma câmara fechada, não tem vazamento, é toda feita de granito vermelho, para fazer rituais lá dentro. Então a gente começa a ter um uso ritualístico das pirâmides, depois a gente tem um uso político das pirâmides, e agora a gente tem um uso turístico das pirâmides. Então, ao longo dessa história das pirâmides, elas mudaram de função muitas vezes, mas elas nasceram como túmulos para os faraós.